O próximo time é o Arsenal, então, beleza, já falamos do Arsenal, vamos pro próximo time, então, que é o Tottenham. Agora sim a gente pode falar com bastante tempo aqui. Brincadeiras à parte, o Arsenal, ele fez contratações pontuais, poucos jogadores, mas contratações pontuais que eu gostei muito do mercado do Arsenal, tá? Foram 116 milhões do Rice, uma bala, mas um jogador que tem tudo pra dar certo e de repente até futuro capitão, futuro líder dessa equipe. O Timber, um belo zagueiro, começou muito bem, mas infelizmente teve uma lesão seríssima, tá praticamente fora da temporada. E o Havertz por 75 milhões, que nesse momento tá parecendo caridade com o Chelsea, porque por enquanto o início de temporada dele é muito ruim. Ontem ele perdeu um gol que, cara, é inacreditável. Ele simulou um pênalti, que marcaram um pênalti, depois anularam, então ficou feio pra ele, que foi uma simulada braba. Ele também errou o passe que gerou o gol do Rashford, do Manchester United. Ah, é verdade. Então foi uma atuação péssima do Havertz, a torcida tá pegando no pé dele já e não é à toa, né? Em termos de vendas aí, acabaram saindo alguns jogadores que tinham menos... Falou do David Raya? Não, o David Raya, que é um goleiro que, em teoria, vai brigar por espaço com o Ramsdale, né? Cara, isso é um negócio impressionante, que eles conseguiram pegar por empréstimo um goleiro que eu considero muito bom pra ser reserva. Cara, pra te ter uma ideia, o Raya era um dos principais nomes do Tottenham pra contratar pra ser o goleiro titular. Inclusive, parece que eles estavam negociando um acordo de cerca de 40 milhões de euros com o Brentford. E acabou não saindo, e o Arsenal foi lá e conseguiu o cara por empréstimo. Loucura, né? Demais. Porque o Brentford já tinha contratado um substituto. E das saídas do Arsenal, acho que os principais aqui acabaram sendo o Xhaka, né, que foi pro Leverkusen, já tava confirmado isso aí há um tempão. O Balogun acabou sendo vendido no finalzinho da janela para o Mônaco, ele tava emprestado lá no Rennes, né? Na última temporada, foi no Rennes, né? Não, foi no Reims, desculpa. E outra saída, agora pegando no pé de jogador aí, né, cara? Desculpa aí, às vezes a gente é meio cruel com os jogadores, mas outra saída muito importante pro Arsenal foi o zagueiro Robbie Holding, que foi pro Crystal Palace, um baita reforço pros Gunners, coitados. Assim, em momentos que ele teve que atuar na última temporada foi meio complicado, né? Então acho que é melhor. O Arsenal fez uma coisa que o Manchester United não fez. Pegou um zagueiro que compromete e tira do elenco. Porque, cara, se o cara tá no elenco, em algum momento ele vai jogar. Ontem, talvez depois a gente consiga falar disso um momentinho. Desculpa, fala. O United fez duas vezes. Ele manteve um zagueiro ruim que compromete e ele trouxe um zagueiro ruim que compromete. Foi o Johnny Evans. Por um ano. É loucura, assim, né? Nem acho que o Evans seja um jogador ruim, mas ele é muito veterano, cara. Tipo, pô, como é que você vai reforçar a sua defesa e você traz um zagueiro de 35 anos de idade? Meu Deus. Ontem, quando o Maguire entrou pra jogar, a torcida do Arsenal comemorou. Foi meio triste. Mas enfim, janela do Arsenal, resumidamente, o que tu achou? Achei boa. Acho que eles trouxeram jogadores muito interessantes ali. Infelizmente o Timber deu azar, né, cara? Essa lesão que ele teve no joelho. Mas, de maneira geral, Declan Rice titularíssimo, inclusive tá jogando muito bem. Ontem fez o gol da vitória contra o Manchester United. O Havertz é uma incógnita total. Pode ser um cara que daqui a pouco se acostume. Inclusive, não sei se você viu a analogia do Arteta, que ele falou, leva tempo pra passar por isso. Quando eu me apaixonei pela minha mulher, eu fiquei, dando em cima dela, mandando mensagem. E demorou muito até ela aceitar, ficar comigo. Tipo, mano, ele começou a entrar numa seara, nada a ver com nada. Isso tudo só pra defender o Kai Havertz. Então, pelo menos aí o Arteta, você vê que é um cara que protege muito o elenco dele. De maneira geral, acho que foi uma boa janela. Conseguiu trazer bons nomes para reforçar a equipe titular e manteve ali os principais nomes. Saka, Martinelli, Odegaard, Saliba, Ramsdale. Essa galera, a base do time tá muito sólida. Show de bola. Outro time que também se reforçou de forma interessante foi o Tottenham, né? Contratou aí... Cara, foi uma janela bem movimentada, mas a gente precisava, né? Veio um goleiro titular aí, no caso do Vicário, do Empoli, pro lugar do Lloris. O Van de Ven, um zagueiro que a gente precisava muito, começou com 2 gols contra, mas é um bom zagueiro, tô empolgado com o começo dele aí, veio do Wolfsburg por 40 milhões. O Madison, principal contratação da equipe, por menos de 50 milhões, pra mim foi um roubo. O que ele tá jogando é um absurdo, já é o melhor jogador da equipe, na minha modesta opinião. Fez um golaço. Fez um golaço agora, exatamente. E no último dia da janela de transferência, o Tottenham também fechou com o meia/atacante Brennan Johnson, do Nottingham Forest, cria das categorias de base do Forest, pagando 55 milhões de euros nele. Um jovem interessante, tá? Gosto dele, olhei ele algumas vezes no Nottingham Forest na última temporada. Só que 55 milhões? Meu! A taxa de Premier League pra jogador aí do Reino Unido tá um negócio cara, absurdo. Que loucura foi essa, meu amigo? 55 milhões do Brennan Johnson, mas enfim, foi contratado. E também tiveram as contratações de Kulusevski e Pedro Porro, mas na verdade isso aqui já tava no clube, né? Eram empréstimos que só foram oficializados agora. E em termos de vendas,
A principal de todas acabou sendo, obviamente, a saída do nosso querido Harry Kane para o Bayern de Munique. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu cheguei a cravar quando a gente tava vendo onde é que cada clube terminaria na Premier League, né? Que o Tottenham sem o Kane era papo pra meio de tabela. Mas o trabalho do Postecoglou tá muito interessante. E a verdade verdadeira é que nesse momento o Kane não tá fazendo tanta falta. É óbvio que o Richarlison tá com problemas lá na frente. Se tivesse o Kane no ataque, o time estaria ainda melhor. Mas isso vem sendo compensado por grandes atuações dos meio-campistas, principalmente. O que, ó, Sarr era um guri, tá, na última temporada. Chegou a entrar em jogo, jogar mal e ficar manchado. Tá jogando bem na temporada. Bissouma era um jogador que o Antônio Conte não usava, porque ele falava que não se encaixava, não sei o que lá. Jogando um absurdo, e o Maddison dispensa comentários. Então, o time tá se encaixando, tá montando uma base titular. E eu acho que as contratações aqui, principalmente do Van de Ven, do Vicário e do Maddison, por enquanto estão se mostrando aí bem interessantes, bem acertadas. E tem a questão do Dyer, né? Que também é aquele jogador que compromete, né? Então também você conseguir se livrar de um... é importantíssimo. Mas ele ficou. Também tem outras... Não, tô dizendo se livrar do time titular. Ah, sim, com né, certeza. que acho que essa temporada ele vai jogar muito menos. Ele não foi nem relacionado no passada. último jogo, velho. Exatamente. Outro que vai sair é o Ndombele, né? Eu vi as notícias hoje que o Galatasaray tá tentando acertar a contratação dele. Também é um cara que decepcionante pra cacete, o Ndombele. Um cara que eu considerava muito bom no Lyon. Quis o Postecoglou que não ficou... os relatórios, né? Pessoas próximas ali disseram que o Postecoglou ficou muito pouco impressionado com a capacidade de profissionalismo do Ndombele. E aí... Tu viu a foto dele? A Não. foto de elenco? Que tem aquelas fotos de elenco, né? Todos os jogadores do Tottenham tiraram a foto sorrindo. Menos o Ndombele. Tá com a cara totalmente fechada na foto. Então, sinceramente, não sei o que se passa na cabeça no cara desse. Ele teve chance, tá? Pré-temporada, o Postecoglou botou ele pra jogar. Ele teve chance de se provar pro treinador novo. Exatamente. Mesmo assim, né? Enfim, um jogador bem decepcionante. Acho que a janela, de maneira geral, foi boa, né? Perdeu o melhor jogador, mas conseguiu alguns reforços bem interessantes, especialmente o Maddison. Mas como você falou, um roubo, né, cara? É um assalto. Que esse assalto só foi possível porque o Leicester caiu. Então, se o Leicester tivesse ficado na Premier League e o Tottenham fosse lá querendo contratar o Maddison, 80. ele com certeza... 80 se não fosse 100, né? Porque você tirar o melhor jogador do time de Premier League geralmente custa caro pra cacete. Então, acho que foi uma janela boa e o time tá começando a temporada muito bem. Tá uma cara boa. Beleza, bora pro Manchester United. Os caras contrataram aqui o Mason Mount, né, vindo do Chelsea, o Onaná vindo da Inter de Milão, o Højlund para centroavança, que acho que estreou ontem, né? Foi o primeiro jogo dele ontem, se eu não tô enganado. Sim. E mais alguns jogadores de qualidade mais duvidosa pra meio que suprir lacunas no elenco, né? Então veio o Reguilon do Tottenham, que inclusive fez uma pré-temporada péssima. O Johnny Evans, só pra deixar claro sobre o Evans jogou no Manchester United há muito tempo atrás. Fez a carreira fora dele. É base, né? Acho que sim, não tenho certeza. Fez a carreira fora do United em grande parte, né? Foi um bom zagueiro, tá? Inclusive teve boas temporadas aí. Jogou junto com o Maguire no Leicester, tá? Exatamente, pelo próprio Leicester. Só que tava no mercado livre. E como ele era um cara muito veterano, ele foi pro United meio que pra dar uma ajudada ali com a molecada, pra ser um cara experiente na pré-temporada ali e tal. Só que daí o Ten Hag viu ele jogar nos treinos, gostou e assinou por um ano. E é aquela coisa, tu vai botar um jogador no elenco, tu vai acabar precisando dele, vai botar o cara pra jogar. E aí depois tu se arrepende. Mas enfim. Também veio o goleiro Altay Bayindir do Fenerbahçe. O United comprou um zagueiro no mercado livre, foi? Exatamente. Veio o goleiro Altay Bayindir do Fenerbahçe lá, que é meio que pra ser reserva. E o Amrabat. Essa contratação aqui é muito curiosa pra mim, porque ele veio por empréstimo, a princípio, né? Pra depois poder ser comprado. Só que, cara... Um empréstimo bem caro, né? Pô, 10 milhões... É assim, aquele empréstimo que já planeja ficar com ele depois, né? Só que, assim, cara... Pelo que eu vi do Amrabat jogar, eu até fico meio triste por ele, porque se ele for ser reserva do Casemiro, é um desperdício. Esse cara é brutal na marcação, cara. Pô, sem brincadeira. Não sei se tem uma diferença muito grande dele pro Caicedo, além da idade. Acho que vai ter uma diferença de jogo, né? Então, por exemplo, quando o United for jogar um jogo mais ofensivo... Ah, com certeza. Aí ele usa o Eriksen ou o Mount e junto com o Bruno Fernandes no meio. Mas em certas ocasiões pode ser que ele faça uma dupla de volantes ali, com o Casemiro, o Amrabat e o Bruno Fernandes mais à frente. Acho que é uma ótima alternativa para elenco, né? Uhum. E de perdas aí acabou perdendo a maior parte de jogadores que são só... Bom, caras aí que não eram titulares ou que eram jovens, né? Saiu, por exemplo, o Fred, um dos jogadores mais importantes aí.
Então, o time do United acho que tá mais forte que na temporada passada. Saiu, obviamente, também o De Gea, né? O De Gea foi dispensado aí. O Elanga, que saiu por Forest, foi quem fez o gol da vitória contra o Chelsea É. na rodada de final de semana. Acho que o United não perdeu nenhuma grande peça, né? O De Gea já vinha bem mal, inclusive muitos torcedores comemoraram, né, que saiu o De Gea para a vinda do Onaná. E acho que fizeram contratações interessantes, cara. O Højlund era um cara que eles precisavam, né? Tinha que trazer esse cara. Estreou ontem, mas assim, uma estreia que, porra, você entra num jogo que tá super pegado, voltando de lesão. Acho que a gente vai realmente ver a estreia dele na próxima partida. Mason Mount é aquela mesma coisa do Havertz, né, cara? É um cara que começou muito bem no Chelsea, foi muito bem no Chelsea na temporada 2021 e depois decaiu. Agora a gente não sabe se ele vai conseguir recuperar o futebol dele. O Onaná é um baita num goleiro, inclusive tá sendo muito bom pro estilo de jogo do Ten Hag, né, na série de bola ali. O Onaná parece um volante às vezes. E o Amrabat, como você falou, uma ótima alternativa de elenco ali pra ajudar a equipe. O Manchester City perdeu algumas peças importantes, né? Como o Mahrez, o Gundogan. E a gente tava imaginando como é que eles fariam as contratações e acabaram indo além do que eu imaginava e deixaram o elenco mais qualificado, né? Então saíram ali o Mahrez, o Gundogan. Saiu também, no final das contas, o Cancelo por empréstimo de novo, né? Saiu ali o próprio Cole Palmer e o Laporte. E eles trouxeram simplesmente Vardiol, né? Já falamos 1000 vezes, melhor zagueiro da Copa. Matheus Nunes, que vinha muito bem, o brasileiro português do Wolverhampton. O Doku veio do Rennes, aí um ponta muito rápido, além do Kovacic do Chelsea. Também foram contratações pontuais, mas que deram uma rejuvenescida no elenco, né? E caras muito bons de bola, já prontos pra jogar. Talvez o Doku um pouquinho menos, né? O Doku ainda tem que se provar um pouquinho mais. Em termos de reposição, cara, repôs muito bem as perdas ali. Mahrez, Gundogan, que eram jogadores importantes, especialmente o Gundogan, né? Que era titular e um cara muito decisivo. Continua fortíssimo, né, cara? O City trouxe o Matheus Nunes, que o planejamento inicial era pra trazer o Paquetá. Acho que o Paquetá Mas posso jogar uma bomba pra ti logo de cara? Ah. Quando eles trouxeram o Kovacic, eu me derreti aqui, né? Inclusive o Kovacic foi muito bem ontem também contra o Fulham. Mas tu acha que vai ser titular quem? Kovacic ou o Matheus Nunes? Só tem vaga pra um dos dois, né? Ou tu acha que tem alguma forma dos dois jogarem juntos? Não. É Rodri, De Bruyne e mais alguém, né? E no Então, caso, se não tiver tem o que De ser- Bruyne, é o Julian Álvares, né? Sim, e o Julian Alves está começando a temporada muito bem. Cara, eu lembro de uma declaração do Guardiola ano passado, que ele falou que o Matheus Nunes era um dos jogadores mais talentosos do mundo. Então, é um cara que o Guardiola gosta muito, né? Já tá de olho há bastante tempo. Eu não sei, cara. Acho que por enquanto o Kovacic está na frente. Até porque o Nunes está chegando agora, e o Kovacic ele já tá, porra, desde a pré-temporada e tá muito bem. Então, acho que por enquanto vai ficar sendo o Kovacic. Mas acho que pro futuro é o Nunes, né? Até porque é 4 anos mais jovem que o Kovacic. Talvez por questão de característica o Guardiola venha a preferir o Matheus Nunes. Então esperar pra ver, mas acho que nessa temporada aqui é o Kovacic. Topzera, próxima equipe aí contratando foi o Liverpool. O Liverpool também foi mais uma desses que fez contratações pontuais, só que a diferença do Liverpool é que eles tiveram, assim, jogadores importantes nos últimos anos, até titulares, várias perdas, né? Então saíram aí o Fabinho, que foi simplesmente a âncora desse meio campo por anos, o Henderson, mesma coisa, o Firmino dispensa comentários, ainda que já tinha perdido espaço no elenco, né? E ainda alguns jogadores de rotação ali, por exemplo, o Chamberlain e o Milner, que era uma influência muito importante dentro do vestiário também, além de ser um cara polivalente, né? Eles trouxeram aí um meio campo todo novo, né? Veio um volante no caso do Endo, veio o McAllister como um segundo volante ali, o Szoboszlai como um meio campista um pouco mais avançado, e o Gravenberch também, um cara que é polivalente, pode jogar ali como volante, o segundo volante, que veio do Bayern de Munique. Vai lembrar, o Gravenberch surgiu como um grande talento do Ajax, ele era comparado ao Pogba, inclusive, né? Foi pro Bayern de Munique, não teve espaço e agora chegou no Liverpool, mas assim, em termos do restante do elenco, praticamente se manteve mais ou menos igual, só que no meio campo foi uma revolução completa, né? Não, realmente o Liverpool precisava disso, né, cara? Os jogadores do Liverpool de meio campo tava ficando meio campo bem envelhecido e que tava em baixa, né? O Fabinho tava em baixa, o Henderson tava em baixa, o Keita não conseguia jogar, o Chamberlain tava em baixa, o James Milner já tem 80 anos de idade, então precisava fazer essa reformulação. Eu só acho que o Liverpool foi mal na questão de volante, né, cara? Porque eles trouxeram o Wataru Endo no desespero total. Eles queriam o Caicedo e o Lavia, perderam os dois pro Chelsea. Aí foram buscar o Wataru Endo lá no Stuttgart, meio que no desespero. Então tem que ver no decorrer da temporada se as coisas vão funcionar. Mas a princípio não acho que repuseram o Fabinho à altura, não. Mas os outros, cara, acho que Szoboszlai e McAllister, porra, muito bem. Dois jogadores muito bons e que estão começando muito bem. O Gravenberch tem que ver, o jogador muito jovem, estava encostado lá no Bayern de Munique, não sei se vai corresponder. E de maneira geral, acho que foi uma janela razoável do Liverpool.
Bem razoável. Não foi nem... Eu acho que eu não colocaria como uma janela boa, mas ali razoável. Eu gostei da janela do Liverpool, acho que eles conseguiram, no final das contas, meio que... Talvez a volância um pouquinho menos, mas eles conseguiram dar uma refrescada muito boa nesse meio campo aí, são jogadores excelentes, né? Falar um pouquinho do Newcastle United agora, com novas expectativas de um clube que vai jogar Champions League, inclusive. Eles perderam aí, a principal perda, na verdade, foi o Saint-Maximin, né? O nosso querido ponto esquerda que vou jogar lá na Arábia Foi pra Saudita. filial. Foi jogar na filial. E eles trouxeram aí o nosso querido Tino Livramento, que é um lateral, né? Veio do Southampton. O Harvey Barnes, que não é Ashley Barnes, mesmo algumas pessoas querendo falar Ashley Barnes toda hora, né? Não sei quem é que fica falando assim. Pessoas. E também trouxeram principalmente o Sandro Tonali, volante vindo do Milan, pra ser titular absoluto aí. E a temporada deles começou de forma esquisita, né? Mas, enfim, como é que tu vê as contratações? O Barnes Acabou ficando pouco, né? Acabou sendo pouco, menos do que a gente imaginava, não? Newcastle na Sim, Champions, eu imaginei que eles iam ter um checão maior, velho. Eu acho que é planejamento, né, cara? Acho que eles não estão querendo fazer grandes contratações agora pra badalar demais o time. Acho que estão querendo deixar o time mais modesto, digamos assim. Então, o grande nome é o Tonali, né? O Tonali, porra, um volante que qualquer equipe da Europa iria gostar de ter esse cara. O Barnes, meio que ok, né? Um bom nome ali pro ataque para substituir o Saint-Maximin. Livramento lateral muito jovem. Chega para ser reservaço, né? Do Trippier. De maneira geral, acho que é uma janela bem medíocre. Reservaço, mas por agora, né? Mas acho que pro futuro é bem interessante já, porque o Trippier já é um cara mais velho. Mas ele ainda é um dos melhores jogadores da equipe, Com né? certeza. Então, pra essa temporada, vai ser reservão. Beleza, próximo clube aqui na nossa lista, Real Madrid. O Real Madrid que acabou perdendo principalmente o Benzema, né? Também acabou deixando sair o nosso querido Marco Asensio. E a principal perda do Real Madrid, um jogador que vai fazer muita falta, ele, Eden Hazard, que no momento está sem clube, coitado do Hazard, cara. Puta, jogava tanta bola esse cara. É uma tristeza, velho. Mas enfim, em termos de contratações, eles trouxeram o Fran Garcia, lateral esquerdo, que inclusive fez besteira no jogo contra o Getafe, né? Entregou um gol. Arda Güler, que acabou também se lesionando no começo da temporada, mas é um jovem talento pro futuro. E principalmente ele, Jude Bellingham. Tem uns aí cravando que é jogador potencial bola de ouro no futuro. Acho que não. Acho que não. Não. Numa era com Haaland, Mbappé e Vinícius Júnior. Difícil, né? Porra, difícil demais. Ele teria que se manter goleador o tempo todo, né? Sim, sim. E assim, a galera gosta quando atacantes não ganham bola de ouro só na internet. Porque quando o meio campista ganha a bola de ouro, o mundo cai. Meu Deus! Que absurdo esse Mas o Lewandowski tem uma média de 12 gols por partida. É isso, cara. Tipo assim, a galera vive nessa, não, mas a bola de ouro é um prêmio muito enviesado por atacantes. É quando o atacante não ganha... Oh my God! Pra quem tá só ouvindo, o Yuri acabou de imitar um boneco de posto, tô assustado. É exatamente isso, porque, meu Deus do céu. Então eu acho que o Bellingham não ganha não, cara. Se ganhar, o mundo cai. Se ganhar o Eurocast acaba. Tá, mas e a contratação? Boa. E a janela é ruim. A contratação do Jude Bellingham, incrível. Janela do Real Madrid, em geral, ruim. Perderam o segundo martelo da história do clube e repuseram com Rosselu. Cara, uma coisa interessante é que o Rosselu tem 33, cara. E o Benzema tinha 35, olha só, não, né? Uma loucura. Mas enfim, tá aí então o Real Madrid. A janela do Barcelona. A gente vai seguindo então aqui, os caras acabaram vendendo alguns jogadores, né? Então o Dembélé foi para o Paris Saint-Germain, o Kessié foi para a Arábia Saudita, Nico Gonzalez foi pro Porto, o Abid acabou saindo pro Betis. Também tivemos as saídas, obviamente, muito importantes aí do Busquets e do Jordi Alba, né? Encerrando seus ciclos por lá. E as principais contratações vieram aí de forma gratuita, né? De grátis. No caso, foram os empréstimos aí de João Félix e João Cancelo. E também as contratações a custo zero de Gundogan e Inigo Martinez. E que pagando mesmo, sabe quanto é que o Barcelona gastou nessa janela? 3,4 milhões. Pois é. Que jogada de mestre, né? Cara, só o Barcelona vai fazer isso, porque o Barcelona tá durinho. Tá mais duro do que eu, se pá. Se pá, eu tenho mais dinheiro do que o Barcelona pra gastar no mercadinho. Só que é um clube tão grande, com uma camisa tão grande, que eles ainda assim conseguem atrair bons jogadores, só com o nome. Quer jogar no Barcelona? Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Messi, os caras vai. Mas qualquer outro clube na situação do Barcelona, se chegasse lá, cara, vamos fazer um empréstimozinho aqui, né? Tu me empresta, depois vê, né? Tu ganha um saláriozinho, 2 meses de Spotify Premium grátis e um turno no Camp Nou, quando o Camp Nou estiver pronto. Os caras iam, porra, dar um não sonoro
Mas como é o Barcelona, os caras aceitam. Então tá aí, a gente tem uma audiência muito qualificada. Nosso querido Vini BDP veio aqui e trouxe a seguinte informação que eu conferi. A princípio, pelo Transfer Market, parece correta. O Barcelona B gastou mais do que o time principal nessa janela de transferências. Então... Estou pedindo dinheiro emprestado pro Barça Atlético. Deve ser isso aí, né? Loucura, loucura, mas assim, boas contratações, né, cara? Principalmente se o João Cancelo, acho que voltar a ter o nível dele ali, é um cara interessantíssimo, né? E o Félix, cara, que a galera sabe que eu não morro de amores por ele. Eu sempre falei, sempre que falei que o Félix é um jogador muito talentoso. Ele tem muito talento. Ele não deu certo no Atlético de Madrid porque ele é um preguiçoso, ele é estrelinha, ele quer ser o pica das galáxias, e se ele não for, ele fica de birra, fica com a cara desse tamanho, e ele é um jogador que não cresce na adversidade. Então, quando as coisas começam a ficar difíceis, o João Félix, ele murcha. No mais, um jogador muito talentoso, que se encaixar bem, se o Xavi encaixar bem ele no time, e o time estiver rendendo, tem tudo para dar certo. Sinceramente, acho que tem tudo para dar certo. E espero que dê certo, porque o Atlético de Madrid precisa vender ele. E assim, o acordo para o empréstimo do Félix foi... Ele foi emprestado para o Barcelona e ele renovou por mais 2 anos com o Atlético de Madrid. Renovou até 2029. Então, esse cara precisa ser vendido. O que é que eu acho que vai acontecer? Se o João Félix for muito bem no Barcelona, acho que ele vai ser vendido para algum clube da Premier League ou para o próprio Barcelona, caso, sei lá, as coisas melhorem muito daqui para o ano que vem na questão financeira do Barça. Se ele flopar no Barcelona, se ele flopar hard, o Atlético de Madrid vai acabar vendendo ele para algum clube da Arábia Saudita. Beleza. Próximo clube é justamente o Atlético de Madrid, então, que, bom, a gente acabou de falar, né, emprestou aí o João Félix pro Barcelona e conseguiu fazer uma venda que, sinceramente, amigo, 50 milhões no Matheus Cunha pro Wolverhampton. Time inglês, né, cara? Que? Mas quantos gols o Matheus Cunha fez na última temporada? 50? 45 gols, pelo menos. Cara, a passagem de Matheus Cunha pelo Atlético de Madrid é podre. É muito ruim. Então, sei lá, não dá pra explicar isso aí que aconteceu. Caraca, parece treta de empresário, meu irmão. Matheus Cunha, 2 gols na última temporada. 2 gols. Quanto é que tu paga num cara que fez 2 gols? 50 milhões. 25 milhões por gol. Isso aqui tem que ser investigado pela UEFA. Tu tá de sacanagem, meu irmão. Ah, caralho, hein? Nossa senhora. Agora eu fiquei puto. Ei, fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Bom, essa foi a principal perda do Atlético de Madrid. Também vendeu o Renan Lodge pro Marcelo. O Renan Lodge foi titular durante um bom tempo, né? O Kondogbia também brasileiros aí que... O Kondogbia também foi pro Marselha, né? E acabou trazendo aí o Atlético de Madrid como reforços. O Azpilicueta, já com 33 anos, vale lembrar. O Soyuncu do Leicester. E veio o Mourinho. O Mourinho, exatamente, chegou aí pro Atlético de Madrid. Exatamente. José Mourinho. Cara, é um zagueiro chamado Santiago Mourinho com tio no N, beleza? Além de Javi Galan, lateral esquerdo. Samu Omorodin, não conheço. Veio do Granada. Morodion. E o Antoine Griezmann, que aí, na verdade, só foi concretizado o pagamento final aí por ele, né? Que negócio. Vendemos o Griezmann pela multa de 120 milhões de euros e compramos de volta por 20. Ó. Quem que é? Valeu, é o Cerezo lá que deu aula, não? Ele deu aula e o Bartomeu ajudou nós, né? Nossa. Bartomeu, ó. Bartomeu tirou o terno e tinha uma camisa do Atlético de Madrid por baixo, velho. Ele é muito colchoneiro, tem jeito. A janela bem medíocrezinha, mas pelo menos conseguiu reforçar o principal, que era a defesa. A defesa do Atlético de Madrid tava precisando de reforços. Soyuncu não tava tão bem no Leicester, porque o Leicester em si tava uma... Soyuncu? Para com... Depois tu fala de mim, né? Quando eu falo do Foden, do Cu e do Roland... Mas tu falou errado a pronúncia, cara. É Soyuncu. Beleza? Soyuncu? Isso. Tá, entendi. Enfim, o zagueiro teve uma fase muito boa no Leicester. Desculpa, gente. Caiu de rendimento junto com a equipe inteira. Mas eu acho que é bom jogador. E vai interpretar o Lord Farquaad no live action de Shrek, tá? Então já tá aí dada a informação. E o Azpilicueta, que eu considero um jogadoraço, né? Tava pra sair ali do Chelsea, saiu a custo zero, chegou.
vai ajudar demais nessa temporada. Mas, de resto, cara, bem medíocrezinha. Fraquinha. Beleza, próximo time a gente vai pra Itália agora falar um pouquinho do Milan. O Milan teve uma janela bem interessante, mas contratando alguns jovens, né? A principal venda dos caras acabou sendo o Sandro Tonali, que foi para o Newcastle, como a gente falou, né? E na verdade também uma das principais coisas que aconteceu foi a saída do Brahim Dias. Estava emprestado pelo Real Madrid, tinha se transformado num das grandes referências do time, né? E acabou que o empréstimo dele acabou, ele voltou pro Real. Isso aí gerou um probleminha no elenco, mas o Milan trouxe vários jovens interessantes, como Noah Okafor. O Ibrahimovic ali, cara. Centroavante que veio do Salzburg. Eles trouxeram... Cara, tem um cara com nome impronunciável, desculpa, mas é algo tipo Rangers, que veio do AZ, né? O Yunus Musa, o estadunidense que jogava no Valência, fez uma grande Copa do Mundo. Chukwueze, ponta driblador muito interessante do Villarreal. E os dois jogadores que o Chelsea, quando pintou a proposta do Milan, o Todd Boehly se ajoelhou no chão, botou as mãos pra cima e agradeceu ao Cosmos pelas vendas de Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. E agora eles estão bem pra cacete no Milan. Fala deles. Fala deles. Calma, me dá uma temporada inteira boa, não vem me falar de 2, 3 jogos, pô. Pô, a temporada inteira tá com a bexiga, mesmo. Se chegar em abril e eles caírem de rendimento, tu vai falar, avisei, eu falei que era furada. Claro. Os caras jogaram bem 90% da temporada, mas se jogar mal no final, tu vai meter essa aqui, tu vai meter essa. Isso. É mau caráter. Tá aí a janela do Milan, velho. Foco. Do Milan. Foco. Não, a janela do Milan foi... Cara, eu tava considerando a janela ruinzinha, mas como eu sou resultadista, né, como eu sou um cara que só olha a obra pronta, eu sou engenheiro de obra pronta, né, eu vou falar que a janela foi boa porque o Pulisic e o Loftus-Cheek estão bem. E a gente tem o Chukwueze, que também é um ponta muito bom. Então, é isso, cara. Acho que foi uma janela boa. Avisei aqui, né? Avisei várias. Ó, o Milan, olho no Milan. O Milan tá vendo aí, ó. É isso aí. Beleza. A Inter de Milão, então, acabou também fazendo umas contratações meio esquisitas, né? Cara, os times realmente de Série A e La Liga estão meio complicados, né? Eles venderam principalmente o Onana e o Brozovic, também venderam o Gosens lá para o Union Berlim. Emprestaram o Joaquim Correa, né? Que tava aí como um atacante que não tava jogando tanto assim. E saíram principalmente também Skriniar e Dzeko, que foram importantes aí nas últimas temporadas. Quantidade de empréstimo da Inter de Milão também é sacanagem. Mas eles contrataram aí basicamente o Alexis Sanches voltando, custo zero, Quadrado, custo zero, Marcus Thuram, custo zero, Klaassen vindo do Ajax, custo zero. E também fecharam aí com o goleiro Sommer, né, que veio para ser o titular. E com o zagueiro Pavard do Bayern de Munique, que joga também na lateral direita, foram as principais contratações. Cara, é triste, né, cara? Você vê, assim, que em uma contratação, os clubes da Premier League gastam o que os outros gastam na janela inteira. Uhum. É foda, cara. A situação financeira, assim, La Liga, Série A, porra, é difícil, né? Mas acho que, dada a circunstância, acho que eles até foram bem. Conseguiram trazer um bom goleiro pro time titular, conseguiram trazer um bom atacante ali para fazer dupla com o Lautaro, conseguiram trazer um bom defensor, que foi o Benjamin Pavard. Então, E sim, também tem o Carlos Augusto, que eles conseguiram pegar por empréstimo do Monza, né? Para ser uma opção para a esquerda ali do Di Marco, quando o Di Marco não estiver disponível, for ser poupado. O Quadrado para ser uma opção para o Dumfries também. Considerando todos os fatores, eu acho que a Inter fez o que dava para fazer. Beleza. E teve o Bad Boy austríaco, o Ibrahimovic dos pobres, Arnaldo César Coelho. Vamos lá pra Juventus agora. A Juventus também fez uma janela bem esquisitinha, né? Eles acabaram conseguindo vender o Zaccaria pro Mônaco por 20 milhões, que foi uma venda bem interessante, né? E perderam o Quadrado e o Bonucci, que eram referências do clube aí nas últimas temporadas. O Bonucci foi pro União Berlim de grátis, o Quadrado pra Inter de Milão. E trouxeram aí, olha. Eles concretizaram algumas transferências que estavam agendadas, né? Com aqueles empréstimos que tava esperando só a Juventus pagar, que era aí o caso do Milik e do Moise Kean. E o Locatelli, né? E trouxeram o nosso grandioso Timothée Weah. Essa aqui eu não entendi. Tá jogando de ponta direita o Weah, tá? Chegou a jogar de lateral direito lá no Lille. Esquisito, não me parece um jogador de nível de Juventus. Não sei por que ele veio fazer aqui, mas tá aí. Mas o Juventus tá com uma situação feia, né, cara? Tá fora de todas as competições europeias, tomou multa, não vem fazendo temporadas boas, então acho que eles estão fazendo o que podem ali para conseguir economizar. É mais um clube italiano que gastou muito pouco, né, cara? Você pega ali os clubes que em teoria são os mais ricos, né? Os que têm mais dinheiro,
E os caras, pô, não conseguem gastar dinheiro, né, cara? Não conseguem fazer grandes investimentos. Então, essa é a situação. Meio complicado também. A Juventus que ontem assistiu o jogo contra o Empoli não fez lá uma grande partida. Napoli com os caras, acho que o Napoli, a maior vitória deles foi conseguir perder apenas, entre aspas, o Kim Min-jae dos jogadores mais importantes da equipe, né? Eles também perderam o Lozano, que foi revendido para o PSV, ele tinha vindo de lá uns anos atrás, né? Mas fora isso, mantiveram os principais nomes, mantiveram o Merê, mantiveram o Di Lorenzo, Guevara, Osimhen, e acabaram reforçando a equipe, principalmente com a contratação do zagueiro Natan, que veio do Bragantino, né? Supostamente pro lugar do Kim Min-jae, e do meia ofensivo Lindstrom, que veio lá do Frankfurt. Fora isso, uma janela também mais discreta dos caras. Pedro, será que o nosso querido Kvaratskhelia está caindo no conto do One Season Wonder? Porque, cara, eu tô olhando aqui o Kvaratskhelia no SofaScore. Meu amigo, é uma cacetada de jogo, sem participar de gol, sem dar assistência, sem fazer nada. O último gol que ele marcou foi em março, de pênalti contra o Torino. O último gol de bola rolando foi também em março, no começo de março, contra a Atalanta, que inclusive eu lembro desse gol, foi um golaço. No mais, cara, um monte de jogo sem fazer gol, sem dar assistência, sem nada. Tá Não. Acho que dá tempo ao tempo aí. A última parte da temporada do Napoli foi mais difícil mesmo. E essa aqui ele tá voltando de lesão agora, né? Ele tava lesionado, então dê tempo ao tempo. Mas se realmente ele for um One Season Wonder, o Napoli vai se arrepender de não ter vendido. Sim, mas acho que também tanto faz, assim, historicamente. Mesmo se ele não jogar mais nada o restante da carreira, já valeu a pena tudo, né? Sim. Mas em termos de contratações, o Napoli... O Maradona encarnou nele ali na temporada passada pra fazer o time ser campeão. Aí depois o Maradona foi embora. Em termos de contratações, o Napoli não foi lá uma grande janela. Agora, a questão da Roma, aqui que foi interessante também, né? Eles perderam principalmente o Roger Ibanez, zagueirão que acabou saindo para o Al-Ahly. Acho que foi o cara mais importante que saiu, né? E, em termos de contratações, eles também foram nessa de tentar jogadores assim que eles não tiveram que pagar. Então veio o Sardar Azmoun, centroavante do Leverkusen, jogador interessante, mas dificilmente vai mudar o patamar de uma equipe da série italiana, né? O Christensen, o lateral direito do Leeds, também jogador para compor elenco. O Aouar veio de graça do Lyon, ele que quando surgiu parecia talentosíssimo, mas deu uma caidinha na carreira. O Indica, um bom zagueiro do Frankfurt. E aí também o Renato Sanches por empréstimo do Paris Saint-Germain. Ele que vem... Assim, a gente sabe que o Renato Sanches, motivado e bem fisicamente, é um ótimo jogador, mas não tem conseguido dar sequência na carreira depois daquela retomada no Lille, né? Paredes. Se eu falar que eu penso do Paredes, vão começar a me chamar de hater de mais um jogador aí, mas o Paredes é um jogador super normal também, né, uma da sua opinião, super normal, nada demais. E o Lucacão, que é uma incógnita, né, o Lucacão que chegou por empréstimo na Roma agora, completamente, não dá pra saber o que esperar do Lukaku. Ele pode chegar e fazer 25 gols na temporada, ou ele pode chegar e fazer, sei lá, 5, lesionar e ter algum problema lá, né. Lembrando, Lukaku trabalhando pela terceira vez com o José Mourinho, tá? Chelsea, Manchester United e agora na Roma. São parceiros. A Roma que tá começando a temporada muito mal, tá? Empatou com a Salernitana, perdeu pro Verona e perdeu pro Milan. Então, tem que ver isso aí, cara, essa questão da Roma. Outro clube italiano que faz a janela nas migalhas ali, né? Contando as moedinhas. Ah, essa moeda aqui, dá pra comprar isso aqui dá pra comprar isso aqui. Aí vai na porta dos outros, me empresta esse jogador, pelo amor de Deus, me empresta esse jogador, pelo amor de Deus. É isso aí, cara. Os clubes italianos vivem na pindaíba, né? Na pindaíba. Exatamente. Próximo clube agora a gente vai para a Alemanha, falar do Bayern de Munique, o Baião da Massa. Acabou vendendo alguns jogadores, né? Vendeu aí o Pavard, que é um jogador muito importante nos últimos anos, o próprio Gravenberch, que esse sim estava encostado, então não vai fazer muita falta, e o Lucas Hernandes foi para o PSG, além da saída do Sadio Mané para o Al Nassr, e em troca eles contrataram aí principalmente Rafael Guerreiro, que era uma das referências do Dortmund, né, veio de grátis entre aspas, o Leimer, que era uma das referências do Leipzig, veio de graça entre aspas, ou seja, Bayern de Munique segue com a política de sempre de contratar jogadores dos rivais da Bundesliga. E além disso, pagaram 50 no Kim Min-jae, do zagueirão do Napoli, e 100 no Harry Kane, um centroavante lá do Tottenham lá. E como é que tu acha que eles se reforçaram? Eu acho que foi uma janela razoável, cara. Acho que dá até pra considerar boa. Dá. Porque a principal carência do elenco eles resolveram. Foi o centroavante. Trouxeram um dos melhores do mundo. Conseguiram trazer um baita no zagueiro, Kim. Conseguiram trazer uma ótima opção para a lateral esquerda, caso o Alphonso Davies se lesione, que é bastante comum de acontecer, que foi o Rafael Guerreiro. Inclusive, o Rafael Guerreiro até se lesionou na pré-temporada.
Mas enfim. De maneira geral, janela boa. O elenco do Bayern de Munique já é muito bom, né? O Bayern de Munique definitivamente não tem problema para ter jogador bom. E repuseram a sua principal carência. Então, boa, janela boa. Uhum. O elenco do Bayern, acho que se olhar jogador por jogador no time titular e as opções que tem no banco, é um dos melhores elencos, assim, né? Aí tem que ver de transformar isso num grande coletivo dentro de campo também. O Borussia Dortmund, por sua vez, perdeu o seu principal jogador, que era o Jude Bellingham, talvez o seu segundo principal jogador, que era o Rafael Guerreiro, e fez umas contratações um pouco mais questionáveis, né? Trouxe o Sabitzer justamente do Bayern de Munique, acabou fechando com o Füllkrug no final da janela de transferência, ele que foi artilheiro da última temporada da Bundesliga junto com o Nkunku. Só que 16 gols. Um centroavante de 30 anos, assim, acho que não dá pra esperar tanta coisa dele, né? O Ben Sebaini veio do Borussia Mönchengladbach de grátis pra lateral esquerda, e principalmente o Felix Mecha é um meio-campista pra posição do Bellingham, um jogador interessante também, mas nesse começo de temporada não tá nem jogando tudo o que se esperava, né? Então, uma janela, pra mim, preocupantíssima aí do Borussia Dortmund. Ruinzinha, cara, ruinzinha, não dá. Não é à toa que eles estão começando a temporada ruim. O trabalho do Terzic tá ruim, janela tá ruim, elenco tá ruim. Eu não sei se dessa vez o Borussia Dortmund vai ter um surgimento de uma promessa fenomenal para salvar eles. Porque a gente sabe que nos últimos anos o Dortmund toda vez que parecia que ia dar merda, surgiu um cara assim, meu Deus do céu, é Bellingham, é Sancho, é Haaland. Mas dessa vez, tô achando que eles vão ficar fora até da Champions, viu? Veremos. O RB Leipzig, por sua vez. Olha, cara, assim, né? Quando a gente fala de RB Leipzig, geralmente não é nem pra julgar o que eles estão fazendo, é pra simplesmente ficar de olho, porque os caras que eles contrataram sabem que vai ter alguma coisa ali. Eles perderam alguns jogadores muito importantes, né? Nkunku saiu, o Szoboszlai saiu, o Vardiol saiu, e mesmo assim começaram a temporada muito bem, com alguns reforços interessantes que trouxeram, como por exemplo o Sesco pro ataque e o Openda também vindo do LAN, e outros caras um pouco mais desconhecidos. Aí, né, como o Lukeba, um defensor muito jovem, veio do Lyon, o Saivaldi, que veio do RB Salzburg, entre outros caras que, velho, se eles chegaram, tu sabe que tem que ficar de olho, que eles podem render no futuro. Além disso, o Fábio Carvalho, do Liverpool por empréstimo, e principalmente o Xavi Simons, né, por empréstimo, um jogadoraço da última temporada da Eredivisie. Janela boa, né? Janela boa. Perderam 3 titulares absolutos ali, 3 dos melhores jogadores da equipe, e conseguiram repor muito, muito bem. O Penda, baita contratação, um dos melhores jogadores da última Ligue 1, se não for o melhor. Vocês não precisam nem falar, eles já tinham adquirido ano passado, né? Depois reemprestaram para o Salzburg. Xavi Simons, ótimo empréstimo. É um cara que vem só por essa temporada, mas já pode ser muito útil, já pode ajudar bastante. Marcou um golaço. E Fábio Carvalho ali, um cara só para estar ali, né? Fazer parte do elenco, vai que cresce de produção. De maneira geral, acho que a janela foi boa. Fechou. A gente botou até aqui o Union Berlin, tá? Contratações do Union Berlin nessa temporada aí. Eles acabaram perdendo alguns jogadores ali que eu não tenho certeza, né? Quem exatamente, a importância deles no elenco ali, pra ser bem sincero com vocês. E acabaram contratando. Agora sim, cara, tu vê que o Union Berlin, ele, em termos de contratações, ele deu um salto no sentido de como estão jogando Champions, como se consolidaram mais na Bundesliga, eles estão contratando alguns jogadores que tem mais nome, que tem mais rodagem aí. O Toussaint é um cara que surgiu bem, acho que no próprio Lyon, né? Tava no Hertha Berlin, rival da cidade, eles foram lá e contrataram. O Bonucci veio de graça, loucura, cara, Bonucci no Union Berlin, pensa a loucura, o mundo maluco que a gente vive. O Bonucci, antes dessa temporada começar, ele disse que iria se aposentar nesta temporada, na Juventus. Então, provavelmente agora ele vai se aposentar no Union Berlin. Vai jogar a última Spa, né? E também trouxeram aí o nosso querido Kevin Volland, um atacante com bastante experiência, já estava no Mônaco. E o Gosens, que é a principal contratação, veio da Inter de Milão, um ala pela esquerda que acho que caberia em muitos times aí, no mínimo, com a opção no banco, né? Um jogador bem interessante. Contratação mais cara da história do clube, o Gosens, 13 milhões de euros. Você vê que as contratações são todas ali na migalhinha, né? 2 milhões de euros, 2 milhões e 700, 2 milhões de 800. Não tem jeito. Exatamente, tem muito o que fazer, mas os caras se viram bem com isso, né? Começaram a temporada com 2 goleadas, tomaram taca ontem do Leipzig, mas enfim, faz parte, né? Um elenco bem modesto. Tem que ver, né, cara? O Gosens já começou muito bem, já meteu 2 gols. O Volland era um centroavante que fez algumas boas temporadas no Mônaco, então também tem potencial. E o Bonucci, né? O Bonucci, que é um zagueiro histórico da Série A, tá muito embaixo, veteranaço, 36 anos, mas também pode ajudar bastante a equipe. É isso aí. Vamos seguindo agora para entrar na última equipe da Bundesliga, que é o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen mais uma vez com um mercado interessante, né? Os caras aí conseguiram vender o Diaby por um bom valor para o Aston Villa, 55 milhões.
acho que foi a principal perda, né? E aí, em termos de contratações, eles foram atrás aí do Arthur, lateral direito do América Mineiro, já tinha sido fechado um tempão atrás, o Xhaka, um dos principais jogadores do Arsenal na última temporada, e principalmente o Boniface, que já começou a temporada voando aí, centroavante nigeriano. Além disso, o Nathan Tella, também um ponta-direita interessante, veio do Southampton. O Leverkusen também tem tido um pouco dessa pegada de apostar em jogadores mais jovens aí, às vezes de mercados mais conhecidos, né? Sim, sim. O Bonifácio, na verdade, eles tiveram até uma facilitação para encontrar ele, porque eles enfrentaram ele na temporada passada na Europa League, né? Então, trombaram com o cara, viram que ele era bom e disseram, ó, isso aqui vai ficar no radar, no verão a gente tenta contratar ele. Então, boa janela também, conseguiram trazer um baita de um atacantezinho ali, né? Pelo menos por enquanto é um baita de um atacante, vai que depois ele cai de rendimento. Mas por agora tá indo bem. O Xhaka, que é um cara que fez uma temporada muito boa no Arsenal, tá? A temporada passada o Xhaka foi muito boa. E agora chegou pra reforçar o meio campo do Leverkusen. Então, acho que eles foram bem. Então, o pessoal tá falando um negócio do Sérgio Ramos, e eu tô vendo aqui... E eu não tô falando nada. Não, o pessoal no chat. Ah, tá. O Sevilla anunciou a contratação do Sérgio Ramos, tá? Opa! Então, um cara que... Ele é base do Sevilla, tá? Começou no Sevilla, foi pro Real Madrid, fez toda a trajetória histórica dele no Real Madrid. E agora passou um bom tempo aí treinando, né? Depois que vai meter gol no Real, no Bernabéu. Não duvido, não duvido. Eu sei que já tô ansioso pra esse retorno. Não, eu tô ansioso pra muita coisa. Pra Sérgio Ramos enfrentando o Barcelona de novo, enfrentando o Real Madrid. Até o Atlético Madrid eu acho que vai ser da hora. Enfim, é uma contratação bem interessante aqui. É um cara que qualifica demais o tamanho da La Liga, né, cara? É um cara que, pô, não pode ficar de fora de uma competição como essa. Vale lembrar que jogadores que estão sem clube podem fechar com clubes mesmo depois do fechamento da janela. O jogador que está sem contrato está livre no mercado, né? Paris Saint-Germain, vamos para a França agora. O PSG também fez uma revoluçãozinha pequena no elenco, né? Acabou se livrando aí do... Mano, pera aí, rapidinho. Eu tô olhando aqui o anúncio do Sérgio Ramos no Sevilha. Eu olhei as réplicas, né? Pra ver o que o pessoal tava falando. Só tem árabe comentando emoji de choro e umas edições de Sérgio Ramos com a camisa do Al Ittihad. Os caras estavam muito ansiosos pro Sérgio Ramos ir pra lá. E o Sérgio Ramos deu uma sonora banana pra eles e voltou pro Sevilha. Muito satisfatório, muito bom. Muito gostoso. Por falar em Sérgio Ramos, ele foi uma das principais perdas do PSG, né? Que também perdeu o Messi e principalmente o Neymar vendido pro Al Hilal. E o PSG trouxe bastante jogadores aí, como por exemplo o Asensio, o Skriniar. Trouxe também o Barcola do Lyon, né, que me lembra muito do Marcola, me lembra, parece nome de criminoso, Barcola. Lucas Hernandes veio do Bayern, Dembélé do Barcelona, Ugarte do Sporting e Randal Kolo Muani do Frankfurt, além da chegada também do Kang In Lee e do nosso querido Gonçalo Ramos. Então, muitas contratações aí, o PSG gastou pesado, tá? E a gente vai ver como é que vai dar, mas não sei, tem alguns jogadores aí que eu tenho sérias dúvidas se tem nível... Assim, nível pra jogar na Ligue 1, fazer gol na Ligue 1, dar assistência na Ligue 1, isso aí de boa, né? De boa. O Barcola fez 5 gols e 8 assistências na última Ligue 1. Não, ele foi muito... Inclusive fez gol contra o PSG, tá? Mas... Assim, pra ganhar a Ligue 1, dá e sobra. Tem a menor dúvida. Pô, a questão é a Champions. Janela é boa. Mas essa janela é boa, né? A questão é a Champions, quero saber. Eu quero saber, como é que tu montaria esse ataque? Eu tô intrigado até agora, porque... Kolo Muani e Gonçalo Ramos não ocupam a mesma posição? France montaria o ataque 100% francês. Dembélé, Kolo Muani... E o Gonçalo Ramos é banco daí? Mbappé. Sim. Gonçalo Ramos e Asensio o banco. Loucura, hein? Na minha visão. Eu acho o Gonçalo Ramos muito bom, mas acho que o Kolo Muani encaixa melhor pro jogo do Luiz Henrique. E ele já tem esse entrosamento com o Mbappé e o Dembélé da França. Cara, eu acho que o PSG tem que aproveitar essa porra. Eles estão com os 3 atacantes da França. Ou pelo menos... 3 dos atacantes da França. Tem que aproveitar o entrosamento desses caras, tem que colocar isso pra jogar. Então tá, eu acredito que é realmente essa estratégia deles aí, né? Indo agora... Tá brigando com o mosquito aí? Tem um mosquito aqui que me deu uma picada. Indo agora para o Benfica, no Campeonato Português. O Benfica acabou perdendo aí... Deixa eu ver, cara. O Grimaldo já tinha fechado com o Leverkusen faz tempo, né? O Lucas Veríssimo foi pro Corinthians por empréstimo, já tinha perdido um pouquinho de espaço, né? E entre outros aí, cara, mas acho que a janela do Benfica é bem interessante, né? Além do Kokchu, que veio do Feyenoord, eles trouxeram o Arthur, melhor jogador da Eredivisie na temporada passada, tá? O Arthur Cabral veio da Fiorentina para ser o substituto do Gonçalo Ramos e principalmente ele... Jurassic Park. Ángel Di Maria... Quê?
Eles trouxeram um filme pra jogar ali na lateral, Jurassic Park. Meu Deus, trouxeram o David Jurasek, do Slavia Praga. Além do Trubin goleirão também. Isso. Cara, tu poderia repetir o que tu acabou de fazer? Não vou repetir não. Pô, cara, eu te interrompi, eu deveria ter deixado esse momento brilhar. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Tá, Ángel Di Maria, e aí, achei uma janela bem interessante do Benfica, especialmente por dois caras que chegam pra jogar, que é o Di Maria e o Coquelin, inclusive já começaram muito bem, né? Eu achei a janela muito boa. O Trubin bate no goleiro do Shakhtar, inclusive poderia até ter ido pra clubes mais ricos, né, se tivessem ido atrás. É um cara que tem muito potencial. Arthur Cabral, acho que dentre as opções boas pra você conseguir substituir um cara como o Gonçalo Ramos, acho que uma ótima sacada do Benfica, sinceramente. Não é fácil você repor quando você perde o centroavante assim que faz muitos gols, né, cara? Então, dado o contexto, foi muito bem. O Coxu, você já falou, melhor jogador da Eredivisie na temporada passada, não tem o que discutir. E quem mais? Eles conseguiram ainda trazer o Gonçalo Guedes por empréstimo. O Gonçalo Guedes, que se não me engano, já jogou no Benfica, não já? Tá, vai ter a segunda passagem agora. O Juan Bernat, que era um cara que chegou a ter ótimos momentos ali no PSG, depois perdeu espaço pro Nuno Mendes. E o Jurassic, né? Que, pô, cara, eu vou falar pra você, eu fico muito impressionado quando você vê os filmes de Jurassic Park das antigas. Não. Eles faziam uns efeitos práticos muito bons. Hoje em dia, às vezes, você vai ver Jurassic World, né? Que tem, porra, todo o CGI, todo o investimento, toda a tecnologia, e não consegue fazer um dinossauro tão assustador que nem aqueles de efeitos práticos do Jurassic Park, né? Então, pra mim, é uma ótima contratação. Ai, meu Deus. Vamos para o Futebol Clube do Porto. A principal perda deles aí, além do Uribe, né, o volante que foi pro Al Sadd do Catar, foi o Otávio vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita. E fora isso, eles conseguiram trazer uns caras aí mais promissores, mais início de carreira, né, como por exemplo o Nico Gonzalez do Barcelona, 21 anos, Alan Varela do Boca Juniors, 22, Ivan Jaime do Famalicão, 22. E, além disso, obviamente, a volta por empréstimo de Francisco Conceição, que você não associou errado, não. É filho do treinador Sérgio Conceição. Será treinado pelo próprio papai e com a 10, tá? Com a 10. Não, mentira. Nossa, camisa 10, pô. Nepotismo torando. Só falta ganhar a faixa, pô. E aí, ó, perder gol com força não vai pro banco não, filho. Não vai não. Acabou. Daqui a pouco vai ser, porra, sócio majoritário do Porto. Não, mentira, tô brincando, que isso, que isso. Talvez o cara seja cara caído, tu falando mal, pô, que isso. Janela ruim do Porto, dito isso. Pelo menos a princípio, né? Pode ser que esses caras, pô, destrua. Varela, do Boca Juniors está semifinal da Libertadores. Nico Gonzalez, que veio emprestado do Barcelona, que é um cara que até começou bem de Barcelona, mas depois deu uma rateada. Mas de maneira geral, achei uma janela bem, né? Meio complicadinha, né? O Nico Gonzalez veio em definitivo, só que eu acho que o Barcelona tem cláusula de recompra, se eu não tô enganado, no futuro. Sim, né? sim, é isso. Falando um pouquinho de Sporting agora, eles acabaram se livrando aí do... Se livrando, nossa, que palavra, né? Parece que os caras chutaram os caras pela porta. Mas enfim, eles acabaram perdendo principalmente o nosso querido Ugarte, né? Que foi para o PSG. O Pedro Porro já tinha saído da temporada passada e tal. E o Trincão acabou terminando o empréstimo dele, né? Mas ele foi contratado aí, no final das contas, em definitivo pelo Sporting junto ao Barcelona. O Sporting também trouxe o Fresneda, lateral direito do Valladolid, confesso que eu não conhecia. O Hjulmand. O que é essa parada agora? Todo mundo com o mesmo nome. É Haaland, Højlund e Hjulmand. Agora é tudo igual, praticamente. É só parecido, na verdade. A invasão dos escandinavos. Exatamente. E principalmente o atacante Gyökeres, que foi um artilheiro do Coventry City na Championship na última temporada, sueco. Trouxe muita expectativa pro torcedor do Sporting. Aí tava todo mundo cravando que não, ele vai ser artilheiro da Liga Portugal, do mundo, do multiverso, né? E a galera botou muita expectativa em cima dele. O que tu achou da janela dos caras? Razoável também, né? O grande nome acho que é o Gyökeres. Cara, 21 gols e 10 assistências são ótimos números, tá? Na Championship da temporada passada. Claro que uma coisa é você fazer isso na Championship e você saltar dela para a Liga Portugal, né? Mas, de qualquer forma, acho que é uma boa contratação. Cara de boa idade. De maneira geral, a janela ok. Nada demais. Acho que tá no mesmo nível da do Porto. Beleza. Agora temos o nosso querido time, o Ajax. Me preocupa, hein, cara. Olha, todo mundo concorda que a do Benfica foi disparada melhor.
na Liga Portugal. O Ajax, cara, o que acabou fazendo, né? Perdeu muitos jogadores importantes, tá? Olha só, vendeu o Kudus, que era um dos melhores do elenco pro West Ham. Vendeu o Timber, que era um dos melhores do elenco pro Arsenal. Vendeu o Edson Álvares, que era um dos melhores do elenco pro West Ham também. Perdeu o Klaassen de graça, que era uma referência. Do Santadic, não preciso nem falar, era o principal craque da equipe nos últimos anos. Vários jogadores importantíssimos. Praticamente toda temporada parece que o Ajax se refaz, né, cara? E aí eles contrataram alguns caras mais jovens ou que não estão bem provados ainda, como foi o caso do Josip Sutalo, zagueirão do Dinamo de Zagreb, o nosso querido Chuba Akpom, artilheiro lá do Middlesbrough, Borna Sosa, lembra aquele lateral esquerdo croata lá, entre outros jovens desconhecidos aqui, tá? Mas a principal contratação, na minha modesta opinião, foi do Carlos Forbes Borges, que é um jogador que eu venho acompanhando aí da base do Manchester City, que foi pro Ajax. E ele é muito talentoso, espero que ele vingue por lá. Mas assim, o Ajax, sabe aquela estratégia? Não, a gente vende os nossos craques por uma grana federal e contrata um monte de jogador jovem promissor e vê o que dá. Eles botaram a marcha 6 nessa estratégia aí, porque sinceramente vai ser uma temporada difícil, cara. Nem sempre dá certo esse tipo de coisa, né, cara? E o Ajax ele foi muito desmembrado nos últimos anos, perdeu o treinador, perdeu praticamente todos os seus melhores jogadores. Então, assim, o futuro do Ajax, cara, é preocupante, né? Ele que tá na Europa League, não vai nem jogar Champions nessa temporada. Acho que tá atrás tanto do PSV quanto do Final, então, preocupante. Sabe quem é que é o melhor jogador do Ajax nesse momento? Vou cravar, hein? Pode ver. O melhor jogador do Ajax, né... Peraí, deixa eu ver, só ver se ele jogou no último jogo aqui, ó. Então, o melhor jogador do Ajax, se pá, nesse momento, é o Van den Boomen, que é aquele cara que fez uma boa temporada pelo Toulouse na França na última temporada, e que, tipo assim, é uma contratação interessante, mas não é nenhum craque. Tipo assim, tu vai ver o elenco do Ajax atualmente, é só cara que tá surgindo agora, sacou? Bem Eles empataram em 0-0, né, com Fortuna. O começo de temporada é complicado. Vamos fechar então. Estamos indo pro finalzinho aqui com o Feyenoord, que perdeu o seu principal jogador, foi o Kokchu, né? E também perdeu o Danilo, centroavante brasileiro, foi para o Rangers. E acabou fazendo uma janela aí em que eles trouxeram, por exemplo, o nosso querido Calvin Stengs, é um jogador que já tinha passagem pela Liga Holandesa, veio do Nice, né? E trouxeram também o centroavante Ueda, um japonês vindo do Bruges. São alguns jogadores bem desconhecidos aqui que eu não tenho muita referência para dizer se a janela é boa ou não. Mas, vale ressaltar, a diferença do Feyenoord pro Ajax é que o Feyenoord manteve praticamente a sua equipe inteira. E manteve seu treinador. E eles já são campeões holandeses. Então é um momento, né, totalmente diferente do Ajax. É uma janela mais complementar, né? Pra dar uma complementada no elenco e tal. Não precisava tanto assim de grandes reforços, não, até porque também não é um clube que tem dinheiro jorrando para fazer grandes contratações. Então, você vê ali todos os jogadores com idade média, né? 24, 25, 27, 27. Então, é isso, mais uma janela complementar. Beleza, e por último, então, a gente tem o PSV. O PSV que infelizmente perdeu nosso querido Xavi Simons, né? Acabou voltando lá pro Paris Saint-Germain. E também vendeu o volantão Sangaré para o Nottingham Forest. E fora isso, em termos de contratações, acabou trazendo aí alguns caras interessantes, beleza? Primeiramente, o nosso querido Noah Lang, ponto esquerda lá, belga, que vinha chamando a atenção já fazia uns anos. O Lozano voltou pro PSV, ele tinha se destacado no PSV antes de ir pro Napoli, né? E também alguns caras interessantes, como por exemplo, o Bela Kotchap, o zagueiro do Southampton, que é um bom jogador, tá? E o Serginho Dest vindo por empréstimo do Barcelona. O começo de temporada muito bom do PSV, tá? Ganhou a Supercopa da Holanda, do Feyenoord. Vitória. Tem um empate, Não, um empate. E o resto é tudo vitória na temporada. E então, com quem brilhando? Sabe quem tá brilhando? Assim, um absurdo. Luke de Jong. Luke, eu sou o seu pai. Exatamente, ele mesmo, Luke de Jong, está brilhando. Cara, o bicho tá destruiu, bem. Em termos de números, amigo, era papo pra ser votado no Eurodoro, amigo. O quê? Não vi, não. Esse pá deveria até ganhar. Tem também o Noah Lang, né, que eles contrataram do Clube Brugge, né? Clube Brugge. E fez gol, né, agora, nesse final de semana. Então, eu acho que o PSV, cara, se pá, viu? Se pá, tá no grupo com Sevilha, Arsenal e Lens. Pode até fazer uma gracinha aí na Champions League. Beleza, a gente terminou então o nosso resumão da janela de transferências, fechou?